Pessoal, focado no Carro em Foco Podcast, estamos aqui para o segundo episódio de 2025. Eu, Neylor Araújo. Fala aí, Neylor. Boa tarde, todo mundo. Prazer aqui, mais um episódio aqui. E hoje promete, hein? Vamos lá, então. Sem mais delongas, iremos apresentar aqui o nosso convidado, mais do que especial. Vamos falar sobre um assunto polêmico hoje, o universo das associações e cooperativas de proteção veicular. Com você, senhoras e senhores, Hugo Jordão. Valeu, Israel. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Neylor. É uma honra aqui para mim estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo. Eu sei que o mercado de associação tem algumas polêmicas aí, algumas notícias ruins, algumas notícias boas, mas o meu objetivo hoje aqui não é defender nem atacar, é falar a verdade. E nisso eu sou muito bom. Eu falo a verdade, você pode contar comigo para a gente discutir várias coisas aí que vocês quiserem saber sobre isso. Desmistificar esse universo, né? Isso aí. Que tem muita coisa aí que... acho que tem muito mito nesse meio, tem muita verdade. A gente já estava até falando antes de começar aqui o episódio. Daria até alguns cortes aqui já, mas vamos começar de agora. Fala pessoal, trazendo aqui com muito orgulho mais um apoiador do nosso Carro em Foco Podcast. Estou falando da Pauliceia Tintas, uma referência do setor. Tudo que você precisar de tintas, materiais, insumos e até mesmo ferramentas no setor automotivo, no setor residencial ou até mesmo industrial, que você precisar, pode contar com eles. A entrega é extremamente rápida. O atendimento é de excelência, consegue fazer um parcelamento e manter os melhores preços. Ele só trabalha com os melhores fornecedores de insumos. Então ele consegue ter essa exclusividade e essa margem para poder te oferecer os melhores preços. Faça uma cotação com eles, passe lá na loja e faça uma boa compra. Vamos lá, Hugo. A gente queria saber um pouquinho da sua história, quem que é o Hugo, por que que o Hugo veio parar aqui nesse universo. E até a criação da Atos, que é a Atos Proteção Veicular, que é apoiadora aí, foi apoiadora de alguns episódios, é de propriedade do senhor Hugo Jordão. Sempre eu mando aqui um abraço para o Hugo Jordão. Está aqui ele em pessoa hoje para bater esse papo com a gente. Então, na verdade é o seguinte, era o ano de 2015. Eu fui servidor público em Minas Gerais, eu nasci em Belo Horizonte. Nem parece, o sotaque nem é carregado muito, né? Como diz o Joãozinho lá de São Gotardo, em 2015, eu fiz uma viagem missionária lá em Queimada Nova, no sertão do Piauí. E aí conheci uma menina lá, o nome dela é Laís, que foi a moça que eu, depois de algum tempo, me casei. E aí eu tinha que decidir, né, se eu ia continuar no serviço público, eu fui 10 anos policial civil, ou se eu iria mudar aqui para São Paulo. E decidi exonerar do cargo, mudei para São Paulo, e nessa vinda, eu não sabia, eu não sei, até hoje eu não sei como é que meu sogro deixou eu casar com minha esposa. Eu não tinha dinheiro para comprar o café da manhã naquela época. Eu não sabia como é que eu ia, depois do casamento, não sei como é que eu ia comprar o pão. E aí eu falei, cara, eu vou para São Paulo, e nessa vinda para São Paulo, eu tinha uma moto. E chamei um consultor de proteção veicular lá na delegacia, ele foi lá fazer a proteção para mim. Eu falei assim, preciso levar essa moto para São Paulo, mas São Paulo é muito perigoso. E aí, ele fazendo a adesão lá para mim, fazendo as fotos de vistoria, eu perguntei para ele, cara, como é que você trabalha, como é que funciona esse negócio aí, que eu estou mudando para São Paulo, não sei como é que não sei o que eu vou fazer lá, o que eu vou fazer da minha vida. E ele me explicou como é que funcionava a Associação de Proteção Veicular. Sentei na mesa do Hugo também, lá em Belo Horizonte, o nome dele é Hugo, diretor de uma associação lá, da GNH, hoje antiga Copev. E aí ele me ensinou tudo, eu comecei a representar essa associação lá. E aí, uma história interessante, fica aí uma lição. Nessa época, eu tinha só essa moto que eu vinha trazer para São Paulo, para eu andar aqui, e a minha esposa tinha um carro preto, um Agile. E aí eu falei assim, cara, não sei como é que eu vou fazer lá em São Paulo, acho que eu vou andar de Uber lá, né? Preciso... comprar o café da manhã do casamento. E aí, cara, 15 dias antes de eu casar, esse carro é furtado. Eu falei, caraca, como é que eu vou fazer agora? Então, assim, se aquele carro não tivesse sido furtado, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, eu não teria fundado a Atos Proteção Veicular. Enfim, a minha história teria sido completamente diferente. Então, às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, né, que você acha que é ruim, mas na verdade é exatamente aquilo que vai fazer você alcançar aquilo que... coisas grandiosas, né, que você pode alcançar na sua vida. E aí eu cheguei aqui em São Paulo, comecei representando essa associação lá de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, e passou um tempo, como eu fiquei amigo desse diretor lá em BH,
ele me ajudou e a gente montou a base aqui da Atos. Então, dia 1º de março, está quase chegando o aniversário, dia 1º de março de 2019, nós montamos a Atos e estamos aí. Vai fazer 6 anos agora, graças a Deus. Então, aquela época que eu fui lá na Atos, a gente estava começando, né, o negócio realmente. Eu fui em 2019 lá, que a gente foi, tomou um café, conversou. Era o comecinho da empresa realmente, né? Sim, naquela época era eu mesmo que fazia os orçamentos, era eu que comprava as peças, era eu que fazia tudo naquele início. Era eu presa, né? Como diz o Adalberto aqui. Você era eu presa, né? Você fazia tudo ali. Sim. Cabeceava, fazia o gol, voltava a defender. Exatamente. Nossa, quantos quilômetros aí andando de moto aqui nessa zona leste afora, fazendo vistoria de moto, fazendo vistoria de carro. Eu fazia a vistoria, ia, depois pegava o cara, levava ele para instalar rastreador, fiz de tudo. Então, nesse processo, né, em que você faz bastante coisa do negócio, você acaba aprendendo. E se você não fizer, naquela época você não tem recursos financeiros para ficar contratando um cara que nem vocês, né? Então, aí a gente tem que fazer do jeito que a gente pode. Mas, graças a Deus, aí pouco tempo depois de conheci, você contribuiu de maneira grandiosa lá com a gente. Indireta, né? Mas eu acabei contribuindo. Me lembrou uma história, tem um amigo meu que tinha uma empresa de cobrança, Toninho. Ele atendia o telefone, era ele e o irmão dele. Ele atendia, ele falou, tá indo aí na sua empresa o Antônio. O Antônio era ele. Aí tinha hora que ele falava, tá indo na sua empresa o André, o nome dele era Antônio André, né? Então, assim, tem hora que cada hora ele usava um nome, porque ele era tudo lá, né? Ele fazia de Chicoanismo. Era um homem de 1000 faces, né? E é engraçado, porque todo negócio que a gente já teve assim, a chance de conhecer, de trocar uma ideia com a gente, começou assim. Começou a pessoa fazendo muitas das coisas e se viu pressionado a crescer, né? E você falou 2019, né? 2015 aconteceu isso, que o mal que te levou, né? Que vem para o bem, que te levou para entrar nesse universo que até então você não participava. Fala pessoal, trazendo mais um apoiador do nosso canal, estou falando da Copini Norbiato Corretora de Seguros. Proteja seu patrimônio, sua vida e seu bem. Faça cotações com eles, tanto do seguro alto quanto residencial e industrial, planos de saúde, plano odontológico, previdência, equipe altamente especializada e profissional para te atender da melhor maneira possível. Copini Norbiato Corretora de Seguros. E vem com uma crescente que eu li algo, cara, que mais de 4 milhões de pessoas hoje têm proteção veicular. Uhum. É um negócio absurdo, né? Como proteção veicular cresceu. E, Neylor, você sendo de oficina, como é que hoje as oficinas entendem o que é a proteção veicular? Sem papas na língua. Posso falar com propriedade. Engasguei. Tomar água por você. Não, com propriedade, né? A gente vê esse mercado realmente, né? A seguradora morde aí do 30% cerca da frota nacional, então assim, tem bastante carro aí, sem nada. E tem aqueles que acreditam muito na fé, né, que contabiliza muito, que não é a melhor situação. Brasileiro, e, né? Que deixa tudo como tá. E realmente faz sentido, né? Seguradora é muito cheio de benefícios, isso, aquilo, muito quase e tal. Então, assim, aí é por isso que eu acho que realmente eles estão ganhando, né, corpo e tá vindo, né? Mas, em compensação, eles ganhando esse corpo, o que tá acontecendo, né? Vem muito picaretagem nesse meio, né? Vem muita inadimplência, então as oficinas têm aquele receio, né? Trabalhar ali, você atende o cliente dele com todo, né, sua estrutura, compra peça, negocia, né, tem funcionário, tem todas as suas custas que a oficina tem diária, e aí depois não chegar no final, não receber ou alguma coisa, então acaba queimando um pouquinho do mercado para o pessoal de oficina, né, principalmente as de porte maior, assim, realmente tem esse receio, né, para falar. Mas eu acho que, por isso que a gente trouxe aqui, né, o Hugo, que é uma pessoa para poder dar esse outro lado aí, mostrar que tem gente séria, né, que é o principal aí, que tem que mudar isso daí mesmo, porque é uma realidade, né, que eu, igual eu falei, se a seguradora morde 30%, então é 70%, então é muito mais probabilidade de você ter clientes, né, de uma associação, se o cara explorar bem e fizer umas parcerias boas, do que só depender de um peixe ali da seguradora, né. Sim, então essa é a minha visão. O fato é que você falou, né? 30%, esse é o número. O cliente da seguradora, ele não é o cliente da proteção veicular.
Sim. Então, assim, ó, se eu for pegar uma análise na minha base de dados, por exemplo, que provavelmente é bem similar a qualquer outra associação do Brasil, os clientes da proteção veicular, vamos pegar 3 personas aqui, né? Então, ele é o Carlão. O Carlão, ele tem 39 anos, ele tem um carro de R$30 mil até R$40 mil. E ele não conhece muito de proteção veicular, ele não sabe. Ele pensa o seguinte, cara, seguro é muito caro para mim. Você tem o Carlinhos, que é o filho do Carlão. O Carlinhos é o motoboy. Ele tá na sua correria no dia a dia, tem sua moto, financiou sua moto às vezes, ele tem 23 anos e de vez em quando, no final de semana, ele dá um grau na moto. E você tem a Fabiana. A Fabiana tem 30 anos, ela é a irmã mais velha do Carlinhos, né? Então você tem o Carlão pai, o Carlinhos filho, e a Fabiana, que é a irmã mais velha do Carlinhos, ela é responsável e ela acabou de comprar seu primeiro carro, é também um carro de 30 a 50 mil reais. Esse perfil e esses carros aí, eles são uma idade maior, né? Você tem carros de mais de 10 anos de uso. Esse cara, muito provavelmente, ele não vai entrar na seguradora. Por quê? Às vezes o nome dele está com uma restrição, às vezes é caro. Então ele pensa o seguinte, pô, não compensa pelo valor do meu bem eu pagar isso daqui. Então, eu vejo que o cliente da proteção veicular é outro cliente. É por isso que, apesar das seguradoras, né, terem uma visão assim, de que as associações estão abraçando o mercado, mas está abraçando um mercado que não seria das seguradoras. Seria das próprias associações que criaram um mecanismo, né? Então, como é que funciona uma associação? Na verdade, é uma divisão de despesas. Uma associação de proteção veicular divide despesa. Nós temos aqui, eu tenho um carro de 10 mil, você tem um de 10 mil e ele um de 10 mil. E o nosso acordo é que, se algum de nós bater, nós vamos dividir esse prejuízo em 3. Ou se o carro de um de nós for furtado, nós vamos ratear isso por 3. Então, quando você toca nesse ponto das oficinas terem esse receio, é completamente compreensível. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em 2019, o meu desafio era, número 1, convencer aquele associado de que a associação funcionava e que pagava. E número 2, ao mesmo tempo, eu tinha de convencer a oficina de que quando eu mandasse um carro lá, ela poderia começar o reparo do carro, que no final do reparo a gente vai pagar certinho. Eles tinham uma visão, né? Antigamente falava-se muito de cooperativa, aí falava assim, não, cooperativa não presta, cooperativa... Por quê? Porque assim como tem maus advogados, maus mecânicos, maus funileiros, tem maus diretores de associação. Isso é comum. Índole, né? Índole não escolhe profissão ou segmento de atuação, né? Sim, então essa é uma realidade, é um fato, é inegável. Existem e existiram muitas entidades que abusaram dessa confiança e queimaram o mercado. Então, um conselho que eu dou, né, para qualquer dono de oficina ou para qualquer associado verifique a reputação daquele que você vai contratar, né, se você for um associado, ou daquele que você vai fornecer serviço. Quem nunca viu aquela Kombi vermelha parada por aí, com aquele chopp artesanal gelado, né? Aquela variedade, aquela qualidade. Agora eles estão começando aí com as coisas novas, fazendo eventos. Então, se você vai batizar seu filho, se você vai fazer seu aniversário, aquele churrasquinho, conte com ele, o Marcelão, faça um orçamento que eu tenho certeza que vai dar negócio com você. Eu tenho amigos que são empresários que fornecem produtos e serviços para outras associações, e os caras falam para mim, cara, eu não quero saber de nenhuma associação mais. Eu falo, não, nenhuma não, porque tem eu ainda. É brincadeira, né? Mas por quê? Porque é complicado, né? As pessoas, quando você pega o histórico da proteção veicular, você vai verificar que a maioria das associações surgiram de pessoas que viram uma oportunidade de negócio. E aí isso é um grande erro, porque uma associação de proteção veicular não é um negócio, ela é uma entidade sem fins lucrativos, e essas pessoas que viram essa oportunidade queriam lucrar com isso, e elas queriam se beneficiar. E elas não são gestores, elas não têm noção de estratégia, elas não sabem lidar com a gestão operacional, com a gestão estratégica, com a gestão financeira de um negócio. Acha que é só vender, são muito bons vendedores, a maioria deles, mas aí na hora que você entra para dentro de casa não sabem gerir de uma maneira saudável, né, a sua entidade. Interessante. O que você falou é o seguinte, eu vejo hoje o universo de associações como uma opção
não paliativa, mas um pouco uma opção de melhor custo-benefício para aquela pessoa ou para aquele perfil que foi rejeitado pela seguradora. A seguradora jamais ela vai rejeitar de fazer um seguro para o Neylor, para mim, para você. Só que ela vai colocar um preço nisso. E esse preço pode variar em um carro de 10. Ah, você quer... Estava falando do meu golzinho lá. Você quer assegurar seu golzinho? Tranquilo. Eu vou cobrar aqui R$5.000, R$6.000 por ano para você. 2 anos eu paguei meu carro. Entendeu? Sim. Então, a associação surgiu para poder ser uma opção viável para Uber, para esse menino que está começando a vida dele aí, que tem essa motinho, um cara que faz uma entrega, que usa o carro dele para trabalhar no dia a dia, e ter uma opção viável que pode contratar e não ficar sem proteção. Infelizmente, seguros e associações, né? A gente paga esse tipo de serviço para não utilizar. Sim. Mas se precisar utilizar, a gente precisa ter. Né? Eu tenho casos de conhecidos que perderam o carro, não tinha proteção veicular, não tinha seguro, e amargam, né? Até hoje, quando você vai falar isso com a pessoa realmente, sabe? O caso de um amigo meu que fazia curso no Senai aqui, ele tinha uma bizinha, acho que era uma Krypton, era uma motinho, né, dessas estilo scooter assim. Ele não tinha nada, e a gente falava com ele, cara, coloca, entendeu? Abraço, Tutu. Coloca seguro, tá? Não precisa não, que não sei o que e tal. Foi fazer o curso, voltou, não tinha mais nada. Não tinha nenhum parafuso da moto. Até hoje ele não sabe onde está essa moto. Esquece. Em 5 minutos os caras conseguem dar um sumiço no carro, na moto, que você nunca mais vê. Mas o grande lance disso aí que você está falando é que se você pegar um universo aqui de 100 pessoas, né? Você pega 100 pessoas e essa associação agora ela tem 100 pessoas. E aí, estatisticamente, a chance de o seu carro ser furtado ou de você bater é uma chance baixa. Sim, é uma chance baixa. Ninguém... Quantas vezes você bateu o carro no último ano? Não bati. Você não bateu? Você bateu? Não. Nunca tive um carro roubado, e aí, graças a Deus. Aí eu falo para todo mundo, eu tenho muita tranquilidade de, às vezes, a pessoa está fazendo uma cotação, né, com a Atos, ela fala assim, não, eu prefiro, vou fechar com essa aqui. Eu falo, vai com Deus. Por quê? Porque, como o que você disse, a pessoa paga para não usar, é igual, você não quer usar plano de saúde, ninguém quer ir no médico. Só que aí... Dessas 100 pessoas daquele universo, muito pouco, a estatística vai dizer que muitas poucas pessoas vão utilizar esse benefício. E aí, é somente essas poucas pessoas que vão verificar, então, a qualidade do serviço. Né? Na verdade, a gente não pode nem chamar de serviço, né? O modelo associativo, não existe uma relação de consumo entre fornecedor e cliente, existe uma relação em que a associação cuida e oferta benefício para aquele associado. Então, como o número é muito baixo, poucas pessoas vêm à tona que o serviço é ruim. E isso, o fato de poucas pessoas saberem que muitas associações prestam um benefício ruim, faz com que cresça um grande número de associações de caráter duvidoso. Fala pessoal, trazendo aqui mais um apoiador do nosso Carro em Foco podcast. Estou falando da Auto Estufa 4 Rodas. Referência total aqui na reparação automotiva, atende seguradoras, particulares, o que você precisar, seu carro é seu patrimônio, não deixe na mão de qualquer um. Aqui você vai encontrar, além dos melhores profissionais, laboratório próprio, uma equipe altamente treinada e qualificada, com os reparos rápidos e com excelência. Conte com eles. Então, assim, eu tenho 100 associados, mas só 2 vou ter problema. E até esse cara recorrer na justiça, até esse cara conseguir alguma coisa, já passaram anos. Enquanto isso, nasceram outras 5, 6, 10 associações. Sim. Então, com o tempo, eu falo isso, eu tenho muita tranquilidade que, à medida que o tempo for passando, apenas aquelas que forem excelentes, apenas aquelas que forem boas, vão permanecer. No final das contas, ainda que demore, somente aquelas que ofertam um bom benefício para o associado e que você não tem problema. Eu costumo falar que a associação tinha que ser o básico bem feito, sabe, Israel? Uhum. O que é o básico bem feito? Cara, meu carro foi furtado, paga direitinho. Meu carro bateu, arruma direitinho. Coloca as peças, aí a gente vai entrar num tema, né, de peça de reparação, que é a área de vocês. Mas coloca a peça bonitinha, moço. Para que você vai... Você vai... o cara, seu associado lá tem 3 anos, aí na hora que ele vai precisar, você quer entubar nele um negócio que não faz sentido. Aí vai entrar no tema, né, do vendedor, que não, em tese não poderia se chamar vendedor, teria de ser um consultor que está
ofertando um benefício, ofertando uma possibilidade para aquela pessoa se tornar um associado e assim usufruir desse benefício. Se esse consultor te promete alguma coisa, a sua expectativa, quantos brasileiros fecham alguma coisa sem ler um contrato? Isso é comum, é da cultura do brasileiro. A gente confia, nós estamos acostumados a confiar em pessoas. Então eu olho no seu olho e confio em você. Eu não fico preocupado com o que está escrito. Isso é a cultura brasileira. Né? Não puxa a biografia da pessoa. Não, beleza, ele me aparentou ser uma pessoa séria, me aparentou ser uma associação séria. Vou lá, vou fechar o meu contrato. E um pouco também da falta, né, de algum órgão de regulamentação, né, por exemplo, que nem a SUSEP, né, ela regulamenta ali, fiscaliza as seguradoras, né, certo? Então, ela segue um padrão, uma linha. E isso aí também, o fato de não ter isso, né, numa associação, vai crescendo essa crista, igual você falou, né? E vai vindo muito, né, muito queimando, né, alguma coisa, né? Hoje tem cerca de 600 associações no Brasil. Tem noção do que é isso, acho que quantos municípios tem? É muita gente. Eu acredito que é mais, viu, Israel? Acredito que é mais. Mais do que 600. Acredito que é mais. Cara, é demais, né? É mais que padaria. Tem as grandes, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas são marcas de referência, marcas que nós conhecemos, mas tem muitas que a gente sequer conhece. Aí, às vezes, bate na porta da oficina lá, tem um cliente querendo fazer o serviço aí. Mas quem é você para validar que você vai me pagar? Quem é você para me oferecer esse serviço? Aí a associação tem que se fazer conhecer para que a oficina crie uma confiança, uma certa relação de confiança com ela, né? Os últimos dados que eu tenho são que existem hoje 10 milhões, são 10 milhões de veículos protegidos em associação. Desses 10 milhões, 80% está dissolvido entre pequenas associações de até 3 mil itens. E somente 20% estão concentrados em grandes associações. Eu não tenho esse número preciso, tá? Mas está em algo em torno de 2.000 a 3.000 associações. Não sei se estão ativas, mas de CNPJs ativos, de Associação de Proteção Veicular, de 2.000 a 3.000 CNPJs. Então, aí você imagina que a grande massa, 80% desses 10 milhões, estão dissolvidos em pequenas associações. Aí, essas pequenas associações, elas não têm governança, elas não têm compliance, elas não têm processos, elas não têm cultura, elas não têm metodologias claras, elas não têm um monte de coisa. E aí é por isso que o cara da oficina, né, o empresário da oficina, fica receoso. Com razão, tem que ficar mesmo. Então, o que tem que ser feito assim como o associado verifica a reputação, aquele empresário também que quer prestar serviço para a oficina, e o que eu acho muito bom, eu não sei, na minha história, né, eu acabei pulando essa parte, mas nesse meio tempo, antes de eu sair da Polícia Civil, eu ajudei, meu melhor amigo me chamou para participar. Ele falou assim, cara, eu estou abrindo uma oficina, ele trabalhava como regulador na Zurich, ele falou assim, estou saindo da Zurich e vou abrir uma oficina lá em Belo Horizonte. E ele falou, cara, só que eu preciso, naquela época você não tinha sociedade que você podia fazer com uma única pessoa, né? Você tinha que colocar mais uma pessoa para ser seu sócio. Ele me chamou para colocar meu nome no CNPJ dele. E aí eu fui ajudando ele, ajudei desse jeito. Aí deu a primeira semana, ele falou assim, cara, eu preciso pagar o salário do preparador aqui. Ele prepara e pinta para mim. Você consegue me ajudar? E eu falei, tá bom, eu vou te emprestar esse dinheiro. Eu não tinha dinheiro na época, Israel, mas eu tinha crédito por causa do serviço público. E aí, cara, aconteceu que os anos foram se passando, a má gestão dele, né, fez com que a oficina não fosse bem, e eu fui colocando dinheiro, até que um dia o negócio quebrou. Só que quem quebrou, na verdade, foi eu, porque eu que tinha colocado o recurso. Então, ele é um grande amigo meu até hoje, né, mas aquele modelo, e ele prestava serviço só para a Mafre na época, ele conseguiu o credenciamento da Mafre. Mas o problema lá, principalmente, foi que a Mafre pedia para ele fornecer peça, né, em vez da Mafre fornecer, e ele não tinha capital de giro para poder comprar a peça e entregar o carro, ficava com o carro atrasado, até que ele perdeu o credenciamento e acabou não dando certo o negócio. Mas, por exemplo, se ele tivesse naquele momento uma oportunidade de prestar serviço para associações que são boas pagadoras, era um negócio que ele poderia ter dado mais fôlego para ele e aí não fechar uma oficina. Eu geralmente com novos clientes assim, né? Quando é uma oficina de menor porte que quer buscar um credenciamento, eu sempre falo, começa por associação. Por quê?
Associação hoje, se você for ver as grandes associações, tá? Estão te pagando hoje uma hora linear que uma seguradora te paga, cara. Eu já vi associações pagando 60, 70 reais linear a hora. E tem seguradoras pagando 40, 45, que a gente estava falando aqui, né? Lembra? Lembro. Lógico que não são todas, né? Não. Mas é isso mesmo. Cara, e outra coisa também, né? A oficina, ela bate muito nisso, que é o fornecimento de peças. A gente sabe que o associado, a gente não pode chamar de segurado, né? Associado, ele assina um contrato ali, que ele está disposto, que em caso de evento não sinistro, seria isso, né? Aí, fiz a lição de casa certinho. Em caso de evento, ele leva para uma oficina e está sujeito a colocar peças de importadora, peças paralelas, peças usadas até. Ok, uma pessoa que, ao meu ver, tá? Uma pessoa que opta por fazer uma cobertura, uma proteção veicular com uma associação, ela tem que estar ciente disso. Então, mas e no caso de terceiros? Você tem um veículo ali protegido pela associação, você bateu no meu veículo que é protegido por seguradora. E muitas das vezes um veículo bacana tal. Eu encosto numa oficina e eu já vi casos em que a associação ela fez jogo duro mesmo para você poder encostar na oficina de preferência. Não, você vai levar na minha oficina. Beleza. Apesar de a gente ter a livre escolha, né, de oficina, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, mas ainda tem essa... não, você pode escolher, mas eu vou te matar na unha aqui. Eles vão te amarrando. 10 dias para você fazer isso. Aí no 9º, faltou um documento aqui. Se quiser, você paga a diferença, né? É bem isso. É bem isso. Mas beleza. O terceiro caiu lá dentro da oficina. Você vai colocar peças usadas ou peças paralelas no carro da pessoa. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? Funciona assim, ó. O modelo associativo, como eu disse, o objetivo dele é fazer com que as despesas dos associados sejam cobertas, sejam supridas, né? Então, eu quebrei meu farol, então eu vou dividir entre todos aqueles associados o custo do farol. E aí, se a gente for pensar no associado em si, e você fizer uma assembleia geral perguntando assim, pessoal, a gente tem aqui, né? Então vamos fazer nossa associação aqui, nós três aqui. E você, Israel, bateu o seu carro, a gente precisa trocar seu farol. E aí, para a gente trocar seu farol, eu e o Neilo vamos arcar com o seu farol. E aí você tem a primeira opção, que é o seu farol por R$1.000, que aí seria um farol, vamos colocar aí, paralelo, vamos dizer assim, alternativo. Ou você tem um farol de R$5.000, que seria o farol genuíno lá da montadora. E aí eu vou perguntar para você, Neilo, qual que a gente vai ter que dividir a despesa com ele. Qual que você quer? Eu tô dando o prisma do associado, né? A gente vai preferir o mais barato. Ele que está usando o carro, ele fala assim, pô, cara, na verdade eu queria o mais caro, né? O original e tal. Porque ele está sendo o alvo da gente comprar o farol dele. Mas agora, se eu bater o meu carro, e agora foi ele que vai pagar, ele também vai falar assim, pô... Então, assim, há um consenso, né, da associação de que todos os associados querem pagar mais baixo. E a verdade é que qualquer pessoa que vai no Google e digita proteção veicular, pensando numa alternativa à seguradora, ela está buscando o custo-benefício, ela está buscando pagar mais barato. Porque senão ela fazia o seguro tradicional. Não há sentido dela buscar uma alternativa, a não ser que ela quer algo que ela perceba que que gere mais valor para ela. E gerar mais valor para ela é pagar mais barato. Então você tem várias perspectivas. Do cara que está trocando o farol, ele pode pensar uma coisa. Aí você vai entrar no terceiro. E o terceiro não assinou nada, foi o que você disse. O grande problema é que quando esse associado bate no terceiro, a maioria dos casos, esse terceiro ele não tem o perfil de ser um associado. E como ele não tem o perfil de ser um associado, o que ele vai exigir? Ele vai exigir a peça mais cara. E fazer na concessionária. Então, assim, existe um índice de reclamação muito alto em terceiros, porque o termo de acordo, né, que tem entre associação e associado é a utilização. E aí, se você for pegar o regulamento interno de 99% das associações, você vai ver que existe a possibilidade de se usar peças originais usadas, peças alternativas, peças do mercado paralelo. Eu acredito que isso vai muito da forma que você comunica. Então, eu consigo
te comunicar isso de uma maneira positiva. Essa caneta aqui, ó, tem caneta que custa, essa mesma caneta, tem caneta que custa 50 e tem caneta que custa 5. Você tem diferença entre peças alternativas, você tem diferença entre peças paralelas. Mas uma verdade que é um fato que não pode, a gente não há como negar, é que a grande maioria dos terceiros, quando se envolve em acidente com associados, vão ficar insatisfeitos. E a associação, ela precisa cumprir, aí vai entrar num problema jurídico, né? Ela precisa cumprir com o regulamento dela. E o regulamento diz que é possível a utilização de peças usadas ou alternativas. Então, esse é um tema que, até antes de vir aqui, cheguei a reunir lá com a minha equipe e falei assim, cara, quais são os dados aí de reclamação que a gente tem de terceiros? Ele falou, cara, os terceiros normalmente sempre pegam no pé. Eu falei, eu não tenho, ainda não tive, isso tem 2 horas atrás, mas eu falei, cara, eu preciso de arrumar uma solução para isso. Porque não é legal, né? A verdade é essa. A verdade é que todo mundo queria ser contemplado com aquela peça que é original. Mas, essencialmente, em qualquer associação que você for se associar, você vai acabar se submetendo a esta regra. Por quê? Porque se a associação abrir mão disso, e se ela colocar peças originais, não tem problema. O problema não é a associação colocar peças originais. O problema é que os associados, no mês que vem, quando chegar o rateio, vão reclamar. Pô, mas o rateio veio mais alto agora. Aí fica aquele negócio, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer orçamento para cliente particular. E quando o cliente é particular e ele vai comprar as peças, ele normalmente compra a peça mais barata. Mas quando ele está pagando alguém, ou uma associação, ou uma seguradora, para que aquela entidade compre as peças, aí ele exige qualidade. Sim. Então fica muito... É uma polêmica, né? Mas... É o cliente do troca tudo, né? Tem o cliente do troca tudo. Chega na sua oficina e fala assim, olha, quero que troca tudo. Pode ser um cara que vai ser terceiro, segurado, ou o cara que vai fazer o orçamento particular, mas que alguém bateu nele. Lógico que você não vai chegar 2 pés no peito do cara, né? Falar assim, mas se fosse você que fosse pagar, você ia querer trocar tudo? Lógico, você não vai falar isso. Dá vontade? Dá, mas não vai falar. Mas conta a história, né? Você fala assim, olha, sinceramente, é melhor você manter o máximo da originalidade do seu veículo. Se fosse o meu carro, eu sempre coloco assim, né? Se fosse o meu carro, eu não faria assim, eu não trocaria essa peça. Trocaria essa lateral que é soldada. Eu tentaria uma restauração nela. Aí você vai convencer o cliente por manutenção da originalidade dele, ao mesmo tempo você aumenta o seu ticket médio porque você tem uma exploração melhor de mão de obra, você reduz o custo médio da companhia ou da associação porque você evita a troca de peças. E quando você fala troca de peças, não é só que a companhia ou a associação vai comprar uma peça e colocar na sua oficina. Tem um departamento de cotação, tem uma logística toda de entrega de peças lá na oficina, tem a garantia, muitas vezes você tem que dar garantia por aquela peça, um farol deu infiltração, eles vão acionar novamente quem forneceu aquele farol, seja a oficina, seja a associação ou seguradora. Então acaba entrando num redemoinho ali, muito sem saída. Então a intenção é sempre deixar o cliente ciente do que está sendo feito. Né? Se uma associação ela se dispõe a pagar em quase sua totalidade peças do mercado paralelo, que a gente fala peças do mercado, né? Não é peças genuínas, o cliente, o terceiro tem que estar ciente disso também. E muitas vezes falta essa ciência. Quando vai ver, o cliente já vai lá pegar o carro dele e vê, mas por que esse farol importado aqui? Cadê o logo da montadora? Uhum. Mas por que esse paralama não está dando? Mas é a cabeçada da oficina também, né? Porque esse paralama está com 2 dedos de abertura aqui da porta. Porque é paralelo. Peraí, cara. Eu sou muito mais, não estou fazendo apologia a usar peça usada, não. Mas eu sou muito mais uma peça usada, original, genuína, do que uma peça paralela ou importada. Você tem melhor acabamento. Você não vai canibalizar isso, né? Você vai fazer agora a oficina, estou pregando aqui que a oficina vai fazer isso sempre. Não pode fazer. Mas se ela for autorizada, seja por uma seguradora, e até seguradoras agora estão fazendo isso, viu? Não acha essa peça no mercado? Reembolso para o cliente e o cliente se vira. Ou, olha, você faz uma carta de anuência aqui, né? Faz uma carta de anuência autorizando a colocar as peças fora do mercado genuíno porque seu carro não tem mais peças. Sim, a montadora tem até 10 anos, né, para
continuar fabricando as peças. Aí vai entrar na realidade... Lateral e acabamento, né? Até isso. São 10 anos, né? E aí vai entrar na realidade que eu falei lá atrás, lembra do carro do Carlão? O carro do Carlão tem mais de 10 anos. Então, assim, a grande massa dos associados, eles têm carros mais antigos. E aí... isso, só que ele bate em carro novo. E aí o cara que tem um carro novo, ele quer a peça original. Então, é um negócio sem resposta. Qualquer pessoa que ousar... Primeiro que não dá para falar, não, pode fazer que a gente vai colocar. Tem casos lá na Atos, por exemplo, que nós já colocamos, vários. Você pega aquele cliente que você vê que é... E aí, isso é um feeling que você tem que ter comercial, né? Eu preservo a reputação, eu preservo o nome da associação. Então, quando você vê que vai dar um problema, e você sabe que no montante geral não vai afetar grande parte dos associados, você abre mão ali de um desgaste com aquele terceiro e você fornece para ele aquilo que ele quer. Mas, via de regra, falando de regulamento, o regulamento das associações vão dizer que a mesma regra, né, entre aspas, do associado se aplica ao terceiro. Mas fica aí para os especialistas aí de plantão encontrar uma solução para isso. Eu acredito que se houver uma solução que seja viável para o modelo associativo e que contemple o querer, né, daquele terceiro, é uma saída que vai deixar todo mundo feliz. Sim. Tem algumas empresas já fora da concessionária já vendendo peças genuínas, né? Não vou falar o nome delas aqui não para não fazer mexer, mas se quiser a gente fala no próximo episódio, tá bom? Mas algumas Glass da vida aí que já vendem faróis genuínos, que já vendem peças para-choque genuínos e por um preço mais acessível que o da concessionária. Mesmo assim, comparado ao paralelo, não é uma segunda linha, né? Não é uma primeira linha, é uma segunda linha. Você vê a diferença um pouquinho. Assim. De acabamento, assim? Você vê um pouquinho, às vezes... então. Mas o fato, Israel, quer dizer, o que eu penso? Isso tem que ser trabalhado muito em parceria com a oficina, da oficina falar o seguinte, cara, nós vamos colocar esse farol aqui, vai ficar com abertura. Ou eu preciso de X horas a mais aqui, né, de repente, para mim, né? Aí você tem que pensar, pô, cara, beleza, o regulamento diz que eu tenho que colocar o farol, o paralelo, né, vamos colocar assim, vai ficar abertura. Então, troca, né? Porque se você sabe que o resultado daquela utilização, daquela aplicação da peça vai trazer um prejuízo para o terceiro, aí eu acho que não faz sentido. Agora, vamos aplicar essa peça aqui e vai funcionar normal. É uma peça de excelente qualidade, não vai prejudicar nem a estética, nem a funcionalidade da peça. Aí basta, que você falou, né, uma boa comunicação que você consegue resolver isso. E uma coisa, uma dúvida que eu tenho, pessoal, existe uma margem assim de caracterizar o dano assim, ou é caso a caso assim para dar uma perca total assim, um caso, ou é caso a caso? Via de regra, os regulamentos vão mencionar 75%. Obviamente, quando você vê isso na realidade da seguradora, danos menores do que isso, né? Mas quando afeta a parte estrutural do carro, a seguradora prefere evitar um desgaste comercial, né? Um carro para uma seguradora não é nada. Um carro para uma associação, dependendo do tamanho da associação, é mais relevante, né? Representa mais. Mas via de regra vai ser 75%. Também, igual. É claro, tem reparos que vai dar 30%, mas você sabe que o carro vai dar problema. Aí você tem que, como gestor, você tem que falar o seguinte, não, cara, aqui eu vou indenizar esse cara, pego esse carro, coloco ele como salvado, vendo ele depois para quem sabe que está comprando um carro que foi vítima, né, de um acidente. Aí você tem menos problemas comerciais. Aí já é uma visão comercial, mas falando de regulamento é 75%. Perfeito. Entendi. E hoje, um tempo médio de atendimento, de você abrir, estou falando de seguradora, abrir um sinistro, fazer a vistoria, reparos liberados. Médio de 72 horas. Tá? Estou falando entre abrir o sinistro e ter o seu orçamento liberado na oficina. A associação funciona mais ou menos assim? Como é que funciona? A realidade da Atos são 5 dias, tá? Então, eu tenho um dia para o cara fazer vistoria. Eu te falar da realidade da Atos e da realidade do mercado. Eu tenho um dia para o cara fazer vistoria, pagar a participação, que na seguradora vai chamar de franquia. No segundo dia, eu faço a análise
para ver se tem nexo de causalidade, para ver se faz sentido, para ver se não é uma fraude, verificar se o rastreador, se ele passou lá mesmo onde ele falou que passou. E aí, no terceiro e no quarto dia, eu faço a orçamentação e no quinto dia eu faço o fornecimento de peças. Então, em 5 dias, eu faço a finalização daquele evento. Isso é a realidade da Atos. Agora, no mercado de associação como um todo, eu tenho amigos que trabalham nos setores de evento, né, dentro das associações. E aí, amigo, você vai encontrar desde aquelas mais rápidas, de 5 dias, até aquelas que vão te enrolar, aquelas que vão fazer o que o Neilo falou. No quinto dia, quando era para ter terminado, ele fala assim, faltou sua CNH. É isso mesmo. Não. Quando era para o cara ter falado isso lá no primeiro dia. Então, não existe um padrão, né? Não existe um padrão. É por isso que a maior arma que o associado tem na mão é, antes de contratar, verificar quais são os padrões de reclamação, né? Dá uma pesquisada no Reclame Aqui, vai lá no Google, vê quais são as reclamações, vê o que o pessoal está falando, porque não existe algo que regula, né? E que traz uma regra geral para todos os diretores de associação. Isso é um diferencial seu, é legal isso aí, porque realmente... Morosidade, né, nossa, cara? Eles pedem 10 dias no 9º, faltou, falta a foto do segurado, associado, não. Gostei disso aí, gostei desse plano. Ele falou um negócio interessante que é o rastreador. Acho que a agilidade, desculpa, Não, acho que a agilidade faz até evitar uma reclamação, porque o cara vai se sentir amparado ali, né? Sim. Por mais que, né, a agilidade ali, ele vai, pelo menos os caras estão aqui, estão me ligando, ou já liberou meu carro, não, eu vou confiar neles, né? Então eu acho que isso aí é uma carta na mão. Gera confiança, né? É isso mesmo. Verdade. Você tem 3... Qualquer coisa, tá? Para produto ou serviço. Você tem 3 possibilidades. Você oferta qualidade, você oferta preço, ou você oferta tempo. Tá? Então, para fazer essa caneca aqui, se você chegar para mim, Israel, falar assim, eu sou o produtor da caneca, tá? Eu quero 1000 canecas, Hugo. Se você quer 1000 canecas e eu levo 2 horas aí para fabricar cada caneca, eu vou chegar para você e falar assim, eu não consigo te entregar a tempo, mas eu consigo te dar preço e manter a qualidade. Não, mas eu quero rápido. Tá bom, então eu vou tirar a qualidade para te dar tempo. Então você nunca tem as 3 coisas, nunca em nada. Qualidade, tempo e preço. Você vai ter que escolher o que você quer. Normalmente, o cara que faz uma associação, ele está escolhendo isso por causa de preço. Tá? E aí, eu preciso adequar a minha realidade. Eu preciso ofertar para esse associado o preço, porque senão ele não vai optar por ser meu associado. E aí eu tenho que fazer um malabarismo interno de não perder a qualidade. E aí é onde a gente consegue mais mexer, Neilo, é na velocidade. E aí esse talvez seja um dos grandes diferenciais que pouquíssimas associações têm. Que na velocidade você consegue mexer internamente. A qualidade você não pode mexer porque você depende do preço. Então o cara está te pagando um valor menor. Então a qualidade fica meio sem você precisar mexer. Mas na velocidade, no tempo de espera, no tempo de reparo, no tempo de aprovação, no tempo de compra, aí você consegue com certeza trazer a sensação de cara... O negócio é sem burocracia, o negócio funciona, o negócio foi rápido. Custo-benefício, né? Custo-benefício. Nem sempre pelo valor, nem sempre pela qualidade extrema, mas o custo-benefício compensou. Sim. Ele falou um negócio de rastreador, né? Que tem que ver se o rastreador passou e tal. Qual que é a incidência de sindicância que acontece lá? Pelo menos você pode responder pela sua, né? Não no geral, mas tem muita sindicância ainda? Para eventos de colisão, tem poucos, tá? Eu digo a você que um índice bem baixo, é quase que irrelevante, de fraude em sindicância, em colisão. Agora, fraude em furto e roubo, aí infelizmente são índices que não é alarmante, mas existe. E aí a presença do rastreador, ela mitiga muito isso, sabe? Você consegue, nós já ganhamos diversos processos na justiça em que o cara manipulou o rastreador antes, em que o cara deu um jeitinho lá, né, para assumir com o carro. Mas com a presença do rastreador você consegue pegar o gatuno, né? Sim. O pulo do gato. Depois eles não sabem por que fica mais caro, né, a coisa, né? Porque o princípio é esse, né? É um contrato de boa fé, né? Você precisa da verdade dele, né? E a pessoa não entende. Ele falou complicado assim, isso. uma vez eu fiz uma sindicância
interior de São Paulo aqui. Olha a história. Foi uma Ducato que o casal... Era um casal, né? O cara entregava o material do escritório e a esposa ia junto, ou naquele dia estava junto. Ducato não, um carrinho menor daqueles da Renault. Tipo uma Berlingo. Cangu? Tipo uma Canguzinha, isso, uma Cangu. E aí foi o seguinte, foi nesse local em... Cara, Jacareí. Foi num centro logístico entregaram na volta, eles foram interceptados, saindo da portaria desse centro logístico, foram interceptados por outro carro, passaram esse casal para dentro, para trás do carro, rodou com eles, largou eles depois de várias horas, largou na beira de uma rodovia, sumiram com o carro. Isso foi verdade. Isso foi verdade. Isso foi o fato, foi avisado. Era um senhor de 60 e alguma coisa assim, eu não vou lembrar a idade correta, e a senhora também de seus 60 anos. E eu fui nessa sindicância, fui lá em Jacareí, depois fui para entrevista, né, com esse pessoal, e eu vi que não tinha, você percebe quando tem, né? E eu vi que não tinha... Você sente o cheiro, você fareja, né? Sim, cara, a gente já está isso faz tempo nesse ramo, né? E em momento algum, o senhor, né, ele agiu de má fé, você percebe que realmente aconteceu isso, apesar de ser inusitado, aconteceu isso. Uhum. Era material de escritório, foi um prejuízo de uns 30 e poucos mil de material e o veículo. E essa senhora, eu percebi que todo momento ela estava quietinha num canto. Não conversou, sempre de cabeça baixa. E meses depois, um desses analistas, consultores que da associação me ligou e falou assim, você lembra daquele senhor, não vou falar o nome, não vou, né? Lembra daquele senhor, aquele caso que você foi fazer em Jacareí e tal? Eu falei, lembro, tal, não sei o quê. A esposa dele, a gente ficou sabendo que a esposa dele, não vou falar o que, senão a gente é cortado, mas deu cabo à vida dela. Ela entrou numa depressão profunda devido a esse ocorrido e meses depois ela tirou a vida. Então, assim, eu acho que foi tanta pressão, porque fora a minha sindicância teve, e eles estavam pressionando realmente para não pagar isso. Tanto que nessa feita que ele me avisou, não tinham pago ainda o prejuízo. Isso aí já eram meses depois. Associação. Então, pensa, um casal que provavelmente dependia do veículo para poder se sustentar. Aconteceu tudo isso, que já é um ônus, né? Já é realmente um prejuízo, não só financeiro, como psicológico também. A mulher não resistiu, né? Ela realmente não sei se já tinha algum quadro depressivo, mas ela ficou em depressão profunda e aconteceu o que aconteceu. Então, até isso, a associação tem que tomar cuidado. Você pode pressionar, você tem que ter a verdade dos fatos ali, mas dependendo de como você faz, muitas das vezes você acaba sendo muito invasivo. Uhum. E isso aí você acaba carregando essa culpa. Eu não carrego essa culpa, apesar de ter ficado muito triste, mas eu não carrego essa culpa de ter pressionado a esse ponto. Né? Fui muito correto, muito profissional no que eu tinha que fazer e só. Mas eu conheço casos, a gente sabe de casos que realmente a associação vai em cima, pressiona a pessoa, quase que pega pela goela a pessoa e fala, você está mentindo. E não está, muitas vezes não está. Tem a má fé, igual ele falou, né? Mas acaba, sabe, isso acaba prejudicando todo um núcleo ali, né? Tem jeito. Assim, no final das contas, quando isso vai para a justiça, né? Pagaram nesse caso aí? Eu não fiquei sabendo, só que meses depois ainda não tinham pago. Quando isso vai para a justiça, o juiz vai querer provas, né? Então, assim, se não há um fundamento legal, se não há um fundamento sólido para você fazer essa negativa, e aí é exatamente esse caso, olha só, quanto tempo que vai passar para esse senhor falar assim, pô, cara, essa associação que eu confiei aqui não me deu suporte. Existem muitos casos, e tem muita gente, por exemplo, como esse mercado de associação surgiu muito em Belo Horizonte, e a realidade de BH é diferente da realidade de São Paulo. São Paulo você tem um índice de furto e roubo muito maior aqui, né? E também de fraude. Então, tem muitas associações que vieram aqui para São Paulo de Belo Horizonte e elas vieram sem instalar rastreador, sem nada. Vamos deixar o pau quebrar. Resultado, perdeu um monte de carro, perdeu um monte de moto, prejuízo. Aí o cara não suporta o prejuízo financeiro e aí ele começa a ficar criando narrativa, né? Não se passa, não é nada mais e nada além do que uma narrativa para postergar esse pagamento, para aquilo demorar e ir para a justiça, para o cara não fazer reclamação, enfim. Existem alguns casos curiosos lá na Atos que os associados de moto, eles têm acesso ao monitoramento, né? Então você tem, só que os de carro não.
Mas existem muitos casos de esposas que ligam pra gente durante a madrugada e falam assim, eu preciso saber onde é que tá meu marido. Só que ela não vai falar desse jeito, né? Ela vai falar, então, meu marido saiu de casa cedo. Tô preocupado. E eu não sei cadê ele. Eu tô achando que pode ter sequestrado. Aí você vai ver a foto do cara, um guarda-roupa desse tamanho, né? Quem é que vai sequestrar um cara desse? Às vezes num carro mais simples e tal. Mas elas ficam querendo saber do paradeiro deles, né? Então, serve aí também. Muitos já falaram assim, ó, cara, vocês não falam aí pra minha família, não falam pra minha esposa, se perguntar, fala que não tem acesso ao rastreador. Obviamente, a gente não passa, né? A gente só passa a localização para o associado. Não pode passar. Não pode passar, né? Confidencial, né? Os dados são dele, né? Aí a gente fala assim, ó, beleza, faz uma chamada de vídeo aqui pra mim, pra eu ver que a senhora mesmo, a associada, se ela não for associada, aí ela vai ter que resolver na hora que ele chegar em casa. E aí, só que a gente confere, né? A gente confere na hora que a pessoa liga e, cara, normalmente o carro tá parado num lugar que não deveria estar. Né? Não deveria estar. Olha, eu vou falar, depois que inventaram o rastreador, né? Mas é bom, né? Quem anda correto, eu acho que não vai ter problema com isso. O problema é sem vergonha que tá vendo? Acaba sujando a nossa imagem também. Tá vendo? Mas acontece muito isso de fraudes até, né? Voltando ao quesito fraudes aí. Isso aí acaba não só em associações e seguradoras também, acaba aumentando muito o valor, né? do prêmio, do seguro anual. Porque é tudo feito... A associação também trabalha com isso, é um cálculo médio de eventos ou de sinistralidade junto ao CEP de garagem da pessoa. Vocês fazem esse cálculo para poder passar o valor ou não? Não existe análise de perfil. E aí, para a seguradora cobrar barato de alguém, ela está cobrando caro de outra pessoa, porque ela precisa dar lucro, tá? Então, eu tenho o Joãozinho e o Manuelzinho. O Joãozinho, ele é um Uber. O Manuelzinho é um senhor lá que não sai com o carro dele da garagem. Aí a Porto Seguro ou qualquer outra seguradora vai falar assim, Manuelzinho, você é um bom cliente, cara. Você não sai de casa, eu vou te cobrar R$1.000 por mês aí. Só que ela sabe que cobrando aquilo, né, se aquele Manuelzinho porventura tiver algum evento, ela sabe que aquele valor tá baixo. Mas ela faz isso porque ela cobra caro do outro rapaz que está andando de Uber ou que está andando de moto. Então, já na associação, é tudo dentro de um mesmo balaio, entendeu? Então, as pessoas pagam a mesma coisa. Obviamente, você tem diferença de cota, né? O cara que tem um carro de 100 mil, ele paga proporcionalmente mais caro que o cara que tem uma moto de 10 mil. Não faria sentido pagar a mesma coisa. Mas na associação, diferentemente da seguradora, na associação é tudo dentro do mesmo balaio e na seguradora ela dá uma peneirada e fala assim, você eu quero, você eu não quero, você eu quero cobrar mais alto e você eu quero cobrar mais baixo. Então, essa aqui é a diferença entre as duas. Entendi. Legal. E a questão o guincho, vocês têm um próprio ou é tudo ressarcido mesmo? Assim, o cara já chama, por exemplo, tá num lugar, ele chama, como que funciona essa parte? Assistência, né? Assistência. As associações, elas terceirizam praticamente tudo, né? Então, a assistência 24 horas, que é o guincho, é terceirizada para uma empresa de monitoramento, que é uma empresa especializada e presta serviço, inclusive, para seguradoras, para fazer, porque tem guincho cadastrado no Brasil inteiro. Oficinas, terceirizadas. Rastreador, instalação, terceirizado. Então, a associação nada mais é do que aquela entidade que faz a gestão daquele grupo e canaliza ou direciona, né, cada um desses eventos para um prestador de serviço previamente cadastrado e devidamente qualificado. Então, você fala assim, mas esse guincho aqui demorou. Esse guincho, ele é quase que a quarteirização, né? Porque a associação terceiriza a assistência 24 horas e a assistência 24 horas quarteiriza para o cara do caminhão. Então, existe uma distância entre você, usuário final, que está precisando de um guincho, e a associação. Então, se a associação não tiver um cuidado de contratar, e aí, né, eu posso contratar uma oficina boa, eu posso contratar uma oficina fundo de quintal. Eu posso contratar uma assistência 24 horas boa ou assistência 24 horas fundo de quintal. Então, mais um motivo para você pesquisar e entender. Não é só olhar, é mais barato. Tudo que é mais barato, existe um motivo pelo qual é mais barato. Tudo que é mais caro, existe um motivo pelo qual é mais caro. Tem que saber se faz sentido.
talvez é só marca, ou não, talvez é qualidade, talvez é velocidade, talvez é material. Então, eu estou dando um monte de dever de casa aqui pro associado, né? E pro fornecedor. Mas vocês têm que fazer isso, porque senão depois vocês vão falar assim, poxa... Só na hora que usar, não tem como. E o período assim, do contrato, ele tem um período ou é só mensal mesmo ir pagando? Não tem. É livre, né, o direito de se associar. Então, a Constituição Federal nos garante isso. Então, a gente pode fazer uma associação aqui para juntar garrafinhas de água. Podemos fazer. Ou podemos fazer uma associação para dividir os prejuízos dos nossos veículos quando eles forem, quando ocorrer alguma eventualidade com eles. Então, é livre isso, entendeu? Não é fechado. Legal. Interessante, né? Em tese, é o barateamento do seguro. Eu sei que a associação não gosta de chamar de seguro e se referir a isso, mas o que o popular entende, o que o usuário, e na prática é isso, né? É você conseguir baratear algo que é muito caro. Hoje em dia, para você assegurar um veículo, não estou falando de valor percebido, que você assegurar um veículo de 100 mil, você pagar 5 mil, não é caro. Só que é caro, né? E primeiro que é algo inconcebível, né? Pela lógica, você ter que pagar para não ter o seu bem extraviado ou roubado. Ok, colisão, responsabilidade sua ou responsabilidade de outra pessoa, beleza. Mas muitas das vezes você vai para uma associação visando o quê? Cara, eu quero só furto e roubo, eu não bato carro, eu rodo só de final de semana, eu só uso o carro para ir nos meus parentes e voltar, não trabalho com o carro na rua e tal, mas precisa ter. Porque aqueles 5 minutos que você estaciona em frente à padaria ali, pode vir alguém ou furtar ou roubar, né? E outra dúvida que eu tenho assim, roubo, furto e colisão ou tem diferença? Ah, não, você quer só roubo e furto, ou você quer só furto, ou é um pacote tudo? A grande maioria vai te ofertar um pacote fechado, né? A gente chama de amparo, né? Um amparo é furto qualificado, né? Não tem furto simples. Furto qualificado, colisão, fenômenos da natureza, que inclui alagamento, né? Por água doce. Então, esse é o amparo. Basicamente, é isso que o cara que está lá na ponta quer. Eu quero o meu carro, eu quero receber se ele for furtado e quero que você arrume se eu bater. É isso que o cara quer na ponta. E isso até traz uma distância. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra lá no G4, não sei se você conhece o G4 Educação? É uma G4 Educação do TAR, uma galera fera aí que eles fazem, eles dão cursos para, não vou chamar de curso, mas eles ministram aulas para empreendedor, tá? E aí foi um cara do Cicobi, perguntou para ele assim, cara, como é que eu faço para vender a minha ideia, né? Porque o Cicobi é uma cooperativa. Sim. E aí existe um fundamento, uma teoria por trás do cooperativismo, de por que eles se tornam cooperados. E aí o Alfredo falou assim, velho, na prática, para de querer ficar explicando a teoria do negócio, porque o cara vai tratar o Cicobi como um banco. No final das contas, o Cicobi é um banco para o usuário. Ele não quer saber se ele é cooperado. E na prática, o associado, ele não pensa, eu sou um associado. Ele pensa que ele é um segurado, né? Isso já está no senso comum do brasileiro. Então, a gente precisa ter... Só que aí você entra numa linha muito tênue, Orelo, porque você não pode ser confundido com uma seguradora. Então, apesar de você ofertar um benefício que é igual ao de uma seguradora, você precisa tocar esse negócio de maneira que não seja uma seguradora. Existem 3 diferenças básicas de uma associação para uma seguradora. Primeiro, personalidade jurídica. Então, enquanto uma, como o próprio nome é uma associação, né, essa é a personalidade jurídica, a seguradora, é uma sociedade anônima. Ela visa lucro. Ela existe para satisfazer os interesses do seu acionista. Segunda diferença, linha do tempo do pagamento. Então, pensa o seguinte, o carro bateu hoje, né? O carro bateu hoje aqui, ó. Como que a seguradora te paga? Com o dinheiro do passado. Porque já existe dinheiro em caixa. Fundo de reserva, né? Já existe dinheiro em caixa. Tá? Agora, como que uma associação te paga? Com o dinheiro do futuro.
Por isso que, essencialmente, agora eu estou falando de teoria, tá? É matematicamente impossível uma associação quebrar. Por quê? Porque eu te paro com o dinheiro que eu vou arrecadar. Basta que todos os meus associados paguem seus respectivos boletos e aí eu tenho dinheiro para pagar esse evento. Qual que é o problema? São pessoas de má índole que recolhem esse dinheiro aqui, que era para pagar os eventos, e utilizam para fins diversos que não sejam aqueles Sim. que é o objetivo, né, social da associação. E a terceira diferença básica entre uma associação e uma seguradora é a transferência do risco. Na seguradora, eu tenho o meu carro e eu chego para ela e falo assim, ó, seguradora, tá aqui o meu carro, eu tô transferindo para você o risco dele ser furtado ou roubado. Agora é seu, tá? Eu te paguei o prêmio, se vira. Na associação não existe transferência de risco, existe compartilhamento de risco. Então agora o risco é nosso. O risco do meu carro é seu, Israel, é seu, Neylor, e é meu, Hugo. Então, basicamente, essas são as três diferenças de associação. São as três diferenças entre a associação e a seguradora. Agora, pergunta isso para qualquer consultor de proteção veicular. Faz uma pesquisa. Ninguém te responde isso. Por quê? Estão vendendo, né? Primeiro que não era para vender, que é associação, você não pode vender. Segundo que estão... E aí, esse é o problema, né? Aí o associado vai ficar bravo, porque o carro dele vai colocar peça paralela, porque o consultor não falou. O associado vai ficar bravo porque demorou, porque o cara não falou a verdade, que, pô, aqui na associação demora mais. Claro, né? Cada um tem a sua realidade. Mas então, acho que, no final das contas, eu sempre fiz isso. Quando eu entrei aqui em São Paulo, Israel, eu anunciava todos, sabe aqueles grupos de feira de rolo, sabe, que tem no Facebook? Eu fiz um bannerzinho meu, eu anunciava de manhã, de tarde e de noite. 3 vezes. Aí as pessoas que nunca me conheciam... Então, olha só, eu comecei a base da associação aqui em São Paulo sem ninguém me conhecer. E aí, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que as pessoas confiem em mim. Então, sabe o que eu sempre fiz? Por áudio, tá? Eu gravava um áudio para a pessoa, mas a pessoa ouvia o meu áudio e ela sentia verdade. E quando eu ia até ela, pessoalmente, eu olhava no fundo do olho dela, olhava no fundo do olho da pessoa e ela falava assim, cara, esse cara tá falando a verdade para mim. Só que estelionatários também fazem isso. Eles fazem exatamente isso. Você olha no fundo do olho dele e o cara, você fala assim, oxa, cara. Confiança, que credibilidade. Não, dorme lá em casa porque você é um cara tão confiável. Então, assim, é muito tênue essa linha, né? Mas o nosso maior objetivo hoje, assim, o nosso maior desafio é, número 1, demonstrar para as pessoas que existem sim associações confiáveis, demonstrar para os fornecedores que existem sim associações certas, compromissadas e comprometidas com um acordo. Não é o fio do bigode, né, Israel? Isso está fora de uso hoje, né? As pessoas... Infelizmente. Porque antigamente no fio do bigode existia confiança. Né? Meu pai criou assim. Mas... Fio do bigode era a confiança, não precisava de mais nada. Tinha contrato, não tinha nada. Entendeu? Ó, vende o seu carro, daqui a uma semana eu venho e te pago. Aqui, ó. Não, vai pagar. E vinha e pagava. Tinha credibilidade, né, na fala. Sim. É complicado. Mas, enfim, como você vê o mercado, para a gente finalizar aqui o episódio, o mercado de associações daqui a um curto espaço, daqui a 10 anos, você vê eles tomando uma prateleira de seguradora, você vê eles sempre como essa solução paliativa para você ter uma proteção? Olha, recentemente aprovou agora em janeiro de 2025, esse ano, mês passado, uma nova lei. E essa lei, ela cria uma nova figura, né? Então, basicamente, essencialmente, essa lei vai dizer o seguinte, ó, todas as associações agora precisam fazer um cadastro. Esse cadastro vai fazer com que essas associações sejam sujeitas agora à SUSEP, né? Ao CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então... essa lei busca regular o mercado. O que aconteceu historicamente? Muitos diretores de associação vendendo a ideia, eu não sei se por mau caratismo ou por inocência, venderam a ideia para muitas outras associações de que não, essa vai ser a maneira, porque nós como associações já fomos, né, falavam assim da gente, se você digitar no Google aí, você vai ver seguro pirata, associação é ilegal, associação é crime, tem um monte de coisa aí, né?
tem muita coisa que existe fundamento, mas essencialmente são notícias, só headline lá para chamar atenção. Então, eles buscaram criar essa lei para regular o mercado. Entretanto, reduziram as associações a uma pequenez que elas vão se tornar meramente grupos que vendem a proteção, tá? Então, nessa nova lei, as associações foram reduzidas a nada, porque vão se criar agora os grupos de proteção patrimonial, que são nada mais, nada menos do que, imagina você, um grupo de caminhão, você um grupo de carro e o Joãozinho aqui um grupo de moto, né? Esses grupos de proteções patrimoniais vão ser vinculados a uma associação, mas essa associação agora vai ter que prestar contas para uma administradora. Então, é essa administradora que, segundo a nova lei, vai fazer a gestão dos recursos da associação, dos recursos financeiros, inclusive. Então, criou-se uma nova metodologia, né, uma nova forma que foi montada para que as associações ficassem debaixo do guarda-chuva da SUSEP. Entretanto, e aí aumentaram também um pouco do que a cooperativa de seguro vai poder fazer, né? Agora vão poder existir cooperativas de seguro automotivo, mas tudo isso vai ficar vinculado a uma administradora e essa administradora vai ter que ter recursos, dinheiro em caixa para poder sustentar um certo número de veículos protegidos. Então, foi isso que montaram. Então, como que eu vejo o mercado daqui a 10 anos? Vão continuar existindo os fora da lei, porque agora existe essa lei, né? Vão continuar existindo aqueles que são fora da lei. E quem são os fora da lei? Os fora da lei são aqueles que são associações, mas são só no papel. Mas, na verdade, são mini seguradoras. Os diretores tocam isso como um negócio e ganham dinheiro com isso. Esses são os fora da lei. Só que ainda vão continuar existindo o puro, que é o socorro mútuo puro, que é aqueles que tratam a associação como uma associação. Então, essa nova lei, que foi agora sancionada pelo nosso presidente, ela traz essa nova figura dos grupos de proteção patrimonial. Entretanto, existe ainda a possibilidade de você permanecer. Mas aí, para você permanecer sendo uma associação, você, de fato, tem que ser uma associação. Tem que se adequar. E ser uma associação implica inúmeros deveres. Sim. Tá? Então, num médio e longo prazo aí, eu acredito que grandes associações vão se tornar seguradoras. Vai haver um mercado de ilegal, que é aquela galera que não é associação, mas quer fingir que é. E ainda vai haver aqueles que são, de fato, são associação raiz. Porque isso é garantido pela Constituição. Sim. É assim que eu vejo o futuro aí do mercado. Interessante. Alguma coisa a acrescentar mais, Neylor? Tranquilo? Estou bem esclarecido. Bem esse universo aí. Eu estou bem esclarecido. Então é isso, gente. Nós trouxemos aqui o Hugo porque é uma pessoa esclarecida, é um cara que está à frente de uma associação a qual eu conheço, a qual nós conhecemos, e para desmistificar realmente esse universo que, assim como todos, como oficinas seguradoras, tem a parte podre e a parte boa, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ainda a gente vai trazer o Hugo aqui, colocar ele dentro da sala com aqueles donos de oficina bem xiita mesmo. Risco fóssil e sai correndo. Vamos ver o que é que dá. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não segue, segue o nosso canal aí no YouTube, Carro em Foco Podcast, nosso Instagram. Atos Proteção Veicular no Instagram. Atos Proteção Veicular no Instagram. Você quer alguma coisa que é confiável? Atos Proteção Veicular. Pronto. Aí, confiável. Recado dado. Isso aí. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Fiquem com Deus. É isso aí. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado aí, Hugo. Mudou realmente. E olha que eu sou bem irredutível, assim, mas não tirei muitas dúvidas, esclarecendo, e estou bem satisfeito mesmo. Maravilha. Que bom que existe gente no mercado assim, né? E aí, igual ele falou, do jeito que existe médicos, advogados, existe toda a profissão, né? Até a nossa. Então, obrigado mesmo pela sua atenção aí. Maravilha, eu já agradeço. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.